Agora faltando 17 minutos para as 3 horas da tarde, para você que está acompanhando, está sintonizado aqui no Comando da Tarde da 90.9. E quem está com nós agora é o seu Alexandre Schmitz, ele que é presidente da TW Transportes. Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Arthur, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, hoje então um dia tão especial, né? Dia 25 de julho, dia do colono e motorista. Essas dois ramos que estão sempre interligados, né? Super ligados, onde um produz os alimentos e o outro entrega, fazendo com que cheguem em nossos lares. E você que é presidente da TW Transporte, uma empresa aí que movimenta o mundo, né? Não só aqui o nosso Brasil, mas tem mais de 82 unidades, atendem mais de 2.000 cidades e possui mais de 450 veículos. Como que é estar à frente de uma empresa como essa no meio da logística, do transporte? Arthur, para nós é sempre uma alegria, porque me lembra muito meu pai. Meu pai era motorista de caminhão e a origem dele também é da colônia, né? Então todo ano a gente acaba fazendo uma comemoração e festejando com os nossos motoristas aqui, agradecendo eles o dia a dia que eles passam na estrada, né? Sim, a TW, assim, como que surgiu, na verdade? Meu pai começou como motorista, né, autônomo, na época em 64, a empresa foi fundada em 66, e foi trazendo a família junto, comprando mais caminhões, e a coisa foi dando certo e o negócio foi crescendo. Por isso que a nossa raiz é muito, muito, muito próxima do dia a dia do motorista, né? Não só como transportador, porque hoje nós prestamos bastante serviço, mas temos bastante essa origem, né? Sim. Então, querendo ou não, é uma empresa familiar que foi tomando a tal da sucessão, é isso mesmo? Exatamente. Nós estamos hoje na segunda geração, né? Mas estamos comemorando aí, agradecendo aos nossos motoristas a luta diária que eles têm, enfrentando todos os desafios que passam na estrada, em cima de uma infraestrutura que nem sempre é adequada, apesar dos caminhões hoje serem muito melhores do que aquele que o meu pai dirigia. Inclusive nós temos um aqui guardado para lembrar disso, né? Mas são os heróis, no dia a dia são os heróis. Você falando dessas todas essas precariedades, querendo ou não, enfrentamos aí, né, que os motoristas enfrentam, você nota muito diferença acompanhando seu pai quando era caminhoneiro antigamente para os dias atuais? Mudou muito as estradas, os caminhões? Qual a principal diferença que você nota nesse meio? Arthur, as estradas elas evoluíram, mas elas não acompanharam tudo que hoje um equipamento, como acontece no campo, né? Toda a tecnologia que é colocada, elas precisariam estar muito melhor estruturadas para poder se tirar mais proveito, né? Claro, hoje o motorista, para te ter uma ideia, 90% da nossa frota já é caminhões com câmbio automático. Isso torna a operação dele muito mais fácil, né? Mas eventualmente nós nos pegamos em cima de um asfalto que não acompanhou, né? Aí tu acaba perdendo em produtividade e o motorista, por conta disso, acaba tendo até um nível de estresse maior, porque o nível de atenção dele tem que ser maior numa condição não tão boa, né? Sim, a gente vê hoje em dia inúmeros acidentes, hoje, querendo ou não, uma vergonha para o nosso Brasil, tanto que a gente paga de imposto não ser as faixas duplicadas, triplicadas fora, né? E ocorrendo muitos acidentes, é complicado. É complicado, e aí vem uma questão, exige do profissional um preparo, uma estrutura emocional para poder suportar esse nível de atenção no dia a dia, né? Aí é uma dificuldade que o setor de transporte já está enfrentando, porque existe uma carência de novos profissionais e profissionais bem preparados para poder enfrentar esse dia a dia, né? Sim. E hoje a TW, que possui mais de 400 veículos e está à frente dessa empresa, como é lidar diariamente com os motoristas? É dinâmico, porque o motorista é uma pessoa que está sozinha na operação, no dia a dia dele, né? Fora de uma sala normal ou sob o acompanhamento de um líder ou um chefe imediato. Então existe uma troca de informação bastante grande via sistema de rastreamento que dá a condição de que a gente consiga coordenar o nosso funcionamento, né? Nesse ponto o motorista tem bastante amparo, tá, Arthur? Uhum. Então hoje a tecnologia nos auxilia a conseguir estar fazendo esse acompanhamento. De taco, que é a partir do rastreamento ali, que todos os caminhões são rastreados, tu consegue ver onde está o motorista também por forma de segurança, tu diz nesse sentido, né?
Exatamente. O sistema por si só já tem inteligência própria, então o acompanhamento acontece de maneira bastante automatizada, né? Mas em qualquer necessidade o motorista pode estar fazendo contato com a base para pedir maiores orientações ou até algum tipo de auxílio, né? Sim. Também eu estava vendo e percebendo, acompanhando o site de vocês, acompanhando a Tempos ATW, eu sei que vocês são uma empresa que está sempre buscando ajuda e melhorando o meio ambiente, né? Porque 450 veículos, se a gente vê a longo prazo, a longa escala, é muitos caminhões, né? Que tem o gás carbônico, tem tudo, e hoje em dia vocês também estão trabalhando com tecnologia da Euro 6. Explica um pouquinho para o pessoal o que seria esses caminhões com essa tecnologia. Hoje, a maior parte dos nossos equipamentos, 95% já é Euro 5, né? Só os mais antigos que não, que estão em operações menos intensas. A Euro 5, tá? Antes de chegar na Euro 6, ela já diminui absurdamente a emissão de CO2 e particulados na atmosfera, tá? Porque o diesel é um dos principais componentes dessa questão do aquecimento global, da poluição, tá? Quando entrar o Euro 6, ele vai diminuir para menos da metade ainda, então vai melhorar muito mais a eficiência do motor e vai diminuir muito mais o impacto de um caminhão hoje funcionando dos seus resíduos, né? Ele consegue ter uma eficiência maior. Interessante, cada vez mais a gente busca, né, muitas vezes querer ajudar, sim, o meio ambiente e não querer prejudicar. Outra coisa que eu volto a ressaltar e falar contigo, trocar uma ideia, é sobre como que vocês também trabalham com energia fotovoltaica, trabalham com a reutilização da água da chuva, separação de resíduos, como que funciona esse sistema todo na TW? Todos esses processos, hoje, nós estamos certificados pela SASMAC, tá? Que é uma normativa da indústria de produtos perigosos, produtos químicos, tá? Defensivos agrícolas. Então, é feita a reutilização da água da chuva, todos os nossos resíduos são entregues para empresas certificadas e que deem um destino adequado para ele. O óleo do motor, utilizado na mecânica, filtros, pneus para reaproveitamento, então tudo isso é reutilizado. E agora nós instalamos no nosso CD novo uma área de 3.500 metros quadrados das estruturas fotovoltaicas. Essa estrutura vai zerar a nossa conta de energia elétrica no município de Carazinho e já vai começar a contribuir para o próximo período no menor consumo de água, no caso, que é onde gera energia elétrica, né? Sim. E agora voltando um pouquinho sobre os motoristas, a maior dificuldade que vocês enfrentam dia a dia para guiar esse meio aí que mais cresce hoje, né? E que é o principal responsável para que cheguem os alimentos, as coisas. E como que foi lidar nesses 2 anos de pandemia com esse sistema aí da logística, do transporte? Arthur, aí é muito orgulho, porque tanto o colono quanto o motorista... Não sei se tu lembra lá, nos primeiros meses até se falou em desabastecimento de mercado e coisas do tipo, né? Sim. Durante os 2 anos de pandemia não aconteceu. Então foi uma categoria, dentre outras, tá, que tem que ser valorizada também, mas que continuou suprindo, continuou fazendo a máquina girar, principalmente no setor agrícola, porque quando tu vai colher, a lavoura não espera, né? Tem que trabalhar e ponto, né? E transportar esse produto até os destinos. Então foi uma categoria que conseguiu talvez ajudar o Brasil não só suprir de alimentos as pessoas que estavam se protegendo para não gerar mais dano por conta da pandemia, mas também fazendo com que a economia gerasse impostos, gerasse divisas para o Brasil ter condição de prover os auxílios dos hospitais e todas as medidas que tiveram que ser tomadas, né, para poder se passar esse período, que graças a Deus terminou, né? Amém. E querendo ou não, quando todo mundo estava parado, né, vocês estavam correndo ali atrás da máquina, estavam transportando as coisas e não podia parar, né? Porque se vocês parassem, ia parar o mundo todo. Isso é muito importante para nós até hoje e a gente deve muito a vocês aí, o transporte, a logística. Nós, como o pessoal dos hospitais, o pessoal da segurança e, como eu disse, diversos outros setores continuou dando, com todos os cuidados, né? Nós tínhamos uma orientação muito forte dentro da empresa, uma disciplina muito forte, uma
inclusive da parte da nossa liderança, um exemplo muito positivo de usar máscara, se proteger para não agravar mais a situação. Tanto que nós não tivemos quase problemas de óbitos, claro, pessoas afastadas sim, tá? Mas tivemos 1 ou 2 óbitos de motoristas que estavam, inclusive um não estava a nosso serviço, ele estava retornando de uma viagem para um outro prestador, e sim, um funcionário nosso acabou vindo a falecer. Sim, mas acontece, né? Não tem como a gente não querer prevenir ou precaver, isso era para ser, olha só de quantas pessoas. Mas agora mudando um pouquinho de assunto, vamos lá para o preço do diesel, o quanto isso tem, como é que posso dizer, piorado aí para o setor de vocês e prejudicado vocês nesse valor aí do preço que está hoje o diesel, muito maior que a gasolina, né? Arthur, a dinâmica é a seguinte, é que o preço do diesel ele entra já no bolso do autônomo ou do transportador ou da transportadora, né? E esse ajuste da receita do que ele recebe nem sempre acontece na mesma velocidade. Então esse desencaixe é que está trazendo um problema um pouco mais grave para o setor, né? E claro, toda vez que tu pega um insumo com o peso que o combustível tem na nossa atividade e ele sobe 2 dígitos 2, 3 vezes no ano, complica bastante a gestão. Tu tem que ser cada vez mais eficiente, e aí eu volto na questão do motorista, não só pela questão da utilização do insumo, como pela questão ecológica. Se o motorista ele está bem treinado, é um profissional bem educado, a questão emocional dele, a ansiedade, essas coisas estão num nível bacana, assim, ele consegue conduzir o equipamento dele com altíssima eficiência e até ajudar, né, a que se consiga passar essa situação desses aumentos de insumos aí, que está praticamente insuportável, mas não é só nível Brasil, né? Isso é uma questão que está acontecendo no mundo inteiro. Sim, no mundial, né? Outra coisa que eu volto a ressaltar, você que teve seu pai no início ali, que era motorista e tudo mais, eu não sei, posso estar falando bobagem também, estou conversando contigo para a gente saber um pouquinho mais sobre isso, mas você acha que antigamente o profissional, o motorista, o caminhoneiro, ele era mais valorizado do que hoje em dia, ou como que tá as coisas? É uma pergunta difícil de te responder, porque as condições que o meu pai trabalhava, eu tenho certeza, eram muito piores do que as condições que hoje o motorista tem para trabalhar, tanto de estradas quanto do tipo de veículo que usava na época, né? Então não saberia te dizer se a remuneração daquela época era uma coisa que atendia comparada com a de hoje, tá? Eu tenho dito até para pessoas que eu acredito que sim, o profissional motorista ao longo dos anos e pelos equipamentos que eles estão usando na atualidade, eles teriam que sim ser melhor remunerados, né? Sim, não, com certeza. Então tá, muito obrigado, Alexandre Schmitz, aí, presidente da TW. Primeiramente quero deixar o parabéns a você, a toda a equipe, a TW, a todos os motoristas pelo seu dia aí, dia do colono e dia do motorista, e as duas forças que movem a terra. E muito obrigado aí pela oportunidade, pela troca de experiência, foi muito agregado aí, o pessoal sei que teve um conhecimento enorme aí conversando contigo, tá bom? Obrigadão e sucesso aí a você e a toda a sua equipe e a todos os motoristas. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo espaço e parabéns a todos os motoristas e todos os colonos do nosso Brasil aí. Muito obrigado e saiba que quando quiser os nossos microfones estarão sempre abertos para você e toda a sua equipe. Um grande abraço e boa semana. Boa semana para vocês. Seguimos então, esse foi Alexandre Schmitz, ele presidente da TW, conversou um pouquinho com a gente sobre a empresa, comentou um pouquinho sobre os motoristas, como é que tá estar à frente de uma empresa tão grande como a TW, né? A TW que atinge hoje mais de 40 mil clientes, tem mais de 2 mil cidades, são 82 unidades e mais de 450 veículos, transportam cargas, tudo que você imaginar em uma grande empresa. Muito obrigado, este foi Alexandre Schmitz. Vamos para um breve intervalo, uma musiquinha, e na sequência também vamos falar com a Maria Matei, ela que é produtora rural aí, também engenheira agrônoma da Cotrijal. Vamos conversar um pouquinho com ela e trocar um pouquinho de experiência, tá bom? Agora são 2 horas mais 57 minutos, faltando 3 minutos para as 3 horas da tarde. Este aqui é o comando da 90.9.